Você que trouxe a sua Bíblia, vamos meditar no livro do apóstolo São Lucas, capítulo 4, versículo de número 18 em diante. Nós vamos ler aí mais ou menos até ao 22 para a nossa meditação nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. O nosso tema dessa noite, da mensagem, igreja, a unção faz a diferença. A unção faz a diferença, em nome do Senhor Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem. Vamos ler Evangelho de São Lucas 4, versículo 18, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tomando-a, daram ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura. Presta atenção, essa escritura, não pode mudar a escritura. Esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e disse: não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Só até aqui. A igreja pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus aqui, ele cita e lembra do profeta Isaías 61:1. Jesus estaria citando o livro do profeta Isaías. Por que Jesus estava fazendo isso, irmãos? Porque Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então ele citou o livro do profeta Isaías, porque lá no profeta Isaías é a mesma coisa disso aqui. Nós podemos até conferir aqui, o profeta Isaías diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Vamos parar por aqui, a pregoar, só até aqui. Só até aí tá bom, amado. Deus abençoe. Então Jesus, essa unção que Jesus, que está falando o profeta, ele está falando para mim e para você. Nós fomos ungidos para isso, irmãos. Quem não prega o evangelho, irmão, quem não tem coragem de abrir a boca para pregar o evangelho com qualquer pessoa, são pessoas que não têm amor pelas almas, pela salvação. Então nós somos ungidos, nós vamos ver daqui a pouco, eu e você também, nós somos ungidos para isso. Deus nos ungiu com essa finalidade. Senão não teria nenhum sentido a nossa vida espiritual aqui na face da terra. Teria nenhum sentido. Nós temos que produzir frutos de arrependimento. Mostrar às pessoas o caminho verdadeiro, o caminho certo, que é Jesus.
Desculpa. Mas vai formar, vai ter confusão? Vai. Vai ter problema? Vai. Mas nós não podemos temer, porque nós temos a unção de Deus na nossa vida. E quando Jesus foi ungido, ele foi ungido, Mateus 3,16. Mateus 3,16 diz assim, ó: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esse é o 16, o 17 agora. E eis que uma voz do céu, que era Deus, eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí cumpriu o que falou aqui em Lucas. Cumpriu as Escrituras. Aí o que eu aprendo, o que nós aprendemos, o que a igreja aprende com isso? O Evangelho, irmãos, ele manifesta com curas, com milagres, com liberdade aos cativos, aqueles que estão presos, não presos às vezes numa penitenciária também, mas presos num vício, presos na droga, presos no alcoolismo, preso em determinada coisa, na prostituição, no adultério, e vai por daí por diante, para libertar essas pessoas, irmãos. Por que a gente tem que ter essa preocupação? Porque a morte tem salário, né? A morte tem salário, porque diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque só nele é que encontra vida eterna, é que tem vida eterna, só nele que tem vida eterna. Então a gente pode observar que às vezes está faltando em mim alguma coisa, está faltando na igreja alguma coisa, como sal da terra, como luz do mundo, como anunciador de boas novas. Ainda nós precisamos de muita unção na nossa vida. Por isso que nós não devemos conformar. Nós não devemos conformar com este mundo e conformar também com pouca coisa. Porque Deus quer fazer mais na nossa vida, Deus quer dar mais na nossa vida, Deus quer nos usar mais na nossa vida. Então Deus tem propósito na nossa vida. E às vezes a gente fica triste com isso, porque às vezes nem a família da gente, irmãos, às vezes a gente está preocupado lá com fins da terra, igual a gente vê muitos, não estou dizendo que é errado não, muitos líderes religiosos preocupados lá com o Japão, com o Afeganistão, com o Paquistão, com não sei o que tem, daí diante. E às vezes o vizinho do lado da casa dele nunca ouviu falar de Jesus. Às vezes até mesmo familiares. Eu vou até falar uma coisa aqui, né, irmãos? Às vezes a gente fala de futebol, a gente discute futebol, fala de futebol com as pessoas, fala de política com a pessoa, fala disso, fala de outra coisa. Mas de Jesus, a gente não fala de Jesus com as pessoas. Como é que a gente perde tempo com outras coisas que não acrescentam nada na nossa vida? Não acrescenta nada na nossa vida. E às vezes nós falamos de determinadas coisas que não acrescentam nada. Então o Espírito nos ungiu com essa finalidade. Nós também, como ungiu Jesus Cristo, também ungiu a mim e a você, ungiu também a igreja. Ungiu a igreja. E me chamou a atenção aqui que quando Jesus
desceu a água, nas águas para ser batizado, ele foi batizado na água e no Espírito Santo, ele foi ungido ali na hora com o Espírito Santo. Porque Jesus, irmão, Jesus era homem igual nós. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele estava aqui na terra como homem de dor, homem de sofrimento. E ele foi levado como ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca, não reclamou de nada, irmãos. Às vezes nós ficamos reclamando de tantas coisas. Você também é ungido de Deus. Nós somos ungido de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 34. Diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Você também pode estar aqui, qualquer um aí pode estar aqui, subir aqui no púlpito e pregar a palavra de Deus. Porque Deus não tem preferido, Deus não faz acepção de pessoas. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, de acordo com a nossa posição. E nós temos que colocar na posição de Deus usar. Quando Isaías achou que ele não teria condições, que veio lá um anjo com tenaz, e ele já tinha falado, não, eu tenho os lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Aí veio um anjo com tenaz, tocou na boca dele. Tem hora, irmão, tem que descer fogo do céu e tocar na nossa boca, para nós aprender a abrir a boca, aprender a glorificar a Deus, aprender a pregar Jesus como um único caminho, como um único suficiente, exclusivo Salvador. Pedro está falando, Deus não faz acepção de pessoa. Aí quando o anjo veio e tocou, Isaías ficou preparado. Aí Deus falou assim: agora, a quem eu enviarei? Envia a mim, Senhor, envia a mim. Tem que estar na posição, irmãos. Tem que estar na posição de Deus usar. E às vezes, muitas vezes na nossa vida, isso causa inimizade. Isso causa, a pessoa nos enoja, a pessoa não quer mais contato com a gente, a pessoa corre da gente. Mas tem que ser assim, é assim que a palavra diz que nós temos que fazer, irmão, do jeito que a palavra diz para nós fazer. Aqui não tem que acrescentar e nem tirar nada. Aqui não é palavra de qualquer um, não. Aqui é confirmação da palavra de Deus. Amém, irmãos? O 10:35. É isso aqui, irmão. Isso aqui que nós temos que procurar de toda maneira. Que aqui o apóstolo Pedro disse aqui. Temos que procurar 10:35. Mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Está dando para entender, irmão? Temer não é a pessoa ter medo de Deus, não. Deus não é assombração. Deus é um pai de amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, seu filho, seu único filho unigênito, para que todos nele creiam, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Deus não é lobisomem, não é mula sem cabeça. Não precisa temer, é obedecer os mandamentos, respeitar os mandamentos, fazer o que é justo. Fazer o que é justo. Se for injusto, irmãos, pois eu estou fora. Isso não é comigo. Eu não entro nessa não. Eu nasci de novo. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu não posso. Isso aí é vocês. Se for injusto, pena para quem tem. Deixa a pessoa sozinha.
Ah, mas nem testemunha nada. Testemunha de coisa errada. Nós somos testemunha de Jesus. Isso é agradável a Deus, que teme e faz o que é justo. Somente Deus quer isso de nós, irmãos. Porque o mundo está cheio de injustiça. E como está? Nós estamos num mundo que a mentira virou a verdade e o erro virou coisa certa. Inversão de valores neste mundo, inversão de valores. Então não tem nada justo. E eu vou te falar mais, viu? Até muita denominação não está pregando as coisas justas. Não está pregando. Vou te explicar por que é que não está pregando. Porque eles estão ensinando assim hoje, irmão. Presta atenção, eles estão ensinando desse jeito. Se você não tem o quê? Não tem um bom carro, não tem uma boa casa, não tem uma boa casa de praia, se você não tem uma boa posição, Deus não está contigo. Mentira, irmãos. Mentira. Jesus, irmão, ele entrou em Jerusalém num jumentinho que nem dele, era dele sim, porque todas as coisas é de Deus. Quem mandou os discípulos ir buscar? É injusto, irmãos. Não tem, irmão, não adianta. Não existe isso ter para ser, não. Com Deus é diferente. Tem que ser para ter. Se for de Deus, Deus vai acrescentar mais e mais na vida da gente. Não é invertir, não é inversão, aí não pode inverter. Não existe isso. Buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem esse negócio de ter para ser, não, irmão. Tem que ser para ter, tem que ser de Deus. E se não tiver, não tem problema, irmão. O nosso galardão está lá na glória, preparado o nosso galardão, a nossa recompensa por estar aqui nessa noite. Nós não estamos seguindo Jesus por causa de bens, não, irmão. Nós estamos seguindo Jesus porque Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele ouve o nosso clamor, Ele tem atendido o nosso clamor. Por isso que nós estamos servindo Jesus, irmãos. Ele foi ungido. Mas acontece o seguinte, em Lucas 4, irmão, a unção, presta atenção no que eu vou dizer, isso aqui é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, às vezes o diabo joga assim na nossa mente, sabe? Ele joga a isca. Se o peixe morder, ele fisga. Sabe o que ele joga na mente da gente? Fala assim, se Deus estivesse preocupado com você, você não estaria passando isso. É isso, irmão. Às vezes fala, mas eu sou ungido por Deus. Mas Deus, irmão, mas tem a vontade permissiva de Deus. Jesus não era ungido por Deus? Sim. Jesus era ungido por Deus, nós acabamos de confirmar aqui. Mas eu quero primeiro, antes de eu entrar nesse detalhe, eu quero ler para você também Atos 10, 38. Diz assim, mas como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Deus era com ele. Às vezes nós pensamos, mas por que ele passou isso? Nós vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Por que ele passou isso? Ele era filho de Deus, ele era ungido de Deus, ele era enviado de Deus. Então não era para acontecer isso com ele. Mas primeiro, nós vamos ler aqui outro versículo aqui. Deixa eu ver se eu pego ele aqui rapidinho. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 em diante. Diz assim, vamos ler lá que é mais fácil. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 20 em diante. Porque todas quantas promessas, todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. Todas as coisas que se cumprem na nossa vida é para a glória de Deus. São para ele sim. Para a glória dele, para o louvor dele. Eu estava assim. Eu estava desse jeito. Mas Deus olhou para mim, Deus me curou, Deus me abençoou, Deus abriu porta. É a glória dele, é a glória dele. Não é o nosso braço, não. O nosso braço é braço fraco, é braço de carne, mas o braço do Senhor é braço forte. Aí continuando. Esse é o 20, né? O 21, né? Ah, não. E por ele o amém. Tá dando bem, né? E por ele o amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Amém. Para glória de Deus por nós. Esse é o 20, né? Agora nós vamos entrar no 21. Até chegar quando eu e você foi ungido. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, é o que nos ungiu, é quem? É Deus. Que nos ungiu para nós fazer, é Deus, então nós somos ungidos. Eu não quero isso não, isso aí é injusto. Eu sou ungido para falar a verdade, para pregar a verdade, para pregar o caminho, para pregar a vida, para pregar Jesus. Muito bem, mas o profeta Zacarias, ele disse uma coisa, isso aqui, irmão, às vezes nós queremos usar isso aqui por força, nós queremos usar a força, nós queremos discutir com as pessoas, nós queremos brigar com as pessoas, nós queremos falar que a pessoa está possessiva, que o inimigo o diabo está nela. E nós não podemos usar essa timanha, porque isso aí agrada o diabo, irmãos. Isso agrada o diabo. Então nós aprendemos aqui com o profeta Zacarias, e disse aqui, capítulo 4, versículo de número 6. Glória a Deus. 4, 6. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós não podemos usar, nós temos que orar para aquela pessoa. Nós não podemos confrontar com carne. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Nós temos que lutar com eles, e para lutar com eles nós temos que estar ungidos. Para lutar com eles nós temos que ter a palavra na ponta da nossa língua, sem medo, com ousadia. Que Deus não escolhe ninguém medroso, tem que ter ousadia, tem que ter sabedoria de Deus na nossa vida.
Às vezes a gente acha que não pode. Não, eu sou ungido de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo na casa de Deus. Irmão, o diabo não olha para isso não. Mas tem também a vontade permissiva de Deus, que às vezes Deus permite determinado acontecimento na nossa vida para o nosso crescimento, para o nosso crescimento espiritual, para que nós não ficamos como criança agitado de um lado para o outro, e como tem no dia de hoje. Tem gente procurando Jesus, e Jesus está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Está dentro de mim e dentro de você. Nós podemos pensar isso, se não faz na memória, eu não tenho aqui, Romanos 10, me parece que é 10, 9, se não for, vocês me desculpam, diz assim, a saber, temos que saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvo. Ele está, irmãos, ele está no nosso coração. Ele está no nosso coração. Mas isso não vai imputar nós, blindar nós de acontecer determinada coisa com nós, como nós vemos aqui, Lucas 4:1, que nós já estamos aqui, diz assim, Lucas 4:1, Evangelho de São Lucas 4:1, diz assim, e Jesus, presta atenção nisso, irmãos, isso aqui é bom a gente ler com o passado, para a gente não fazer confusão. Diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi tentado pelo Espírito não, tá, irmãos? Quando ele foi lá, ele foi ungido, lá no Rio Jordão, que ele foi ungido, imediatamente, quando ele voltou, ele foi levado para ser tentado. Foi levado para ser tentado. Fala ali, que ele foi levado, não que o Espírito Santo, Deus não pode tentar ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus permite que às vezes nós sejamos tentados para provar, para medir o nosso grau de fé, a nossa espiritualidade. Está dando para entender, irmão? A nossa espiritualidade mediu o nosso grau de fé. Foi o que aconteceu com Jesus. Aí continuando, o 2, e 40 dias foi tentado pelo diabo. Agora esclareceu no 2. E naqueles dias não comeu coisas algumas. E terminando ele, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és, a dúvida, irmãos, é assim que ele fala com a gente. Se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Agora é o 4. Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas toda. Aí a pessoa prega, não, se não tiver rico, se não enriquecer, Jesus não está contigo. Você ainda está com aquele carrinho velho. Jesus não está contigo não. Você ainda está morando naquele barraco, Jesus não está contigo não. Tá, irmãos. Tá. Você não tem uma picanha na sua mesa, está comendo aí costela de boi. Graças a Deus que eu como e agradeço a Deus e acho muito saudável, muito boa. Gosto mesmo, entendeu? Mas Deus não está, irmão. Tá.
Nem só de costela, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu quero que você preste muita atenção. Quando Jesus disse aqui, quando Jesus disse isso para o diabo, Jesus sabia, Jesus conhecia. Eu vou te falar, quando no livro de Lucas, quando ele citou o profeta Isaías, mas também quando aconteceu isso, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, Jesus estava com eles. Jesus estava com eles, a mesma palavra. Quer ver? Nós vamos ler aqui, para nós prestar atenção. Nós vamos ler quase que idêntica essa palavra aqui. Estará em Deuteronômio capítulo 8. Nós podemos até ler 1 também. 1 até os 3. Isso aqui, irmão, isso aqui é mandamento. Isso aqui é ordem. Isso aqui não é historinha, como se fala para criança dormir não, ou nascer dente não. Isso aqui é coisa séria, tá, irmãos? Aí nós continuaremos aqui, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis. Nós vamos continuar. E entreis e possuais a terra que o Senhor jurou ao vosso pai. Este é 1, agora nós vamos entrar no 2. Não, ainda tem aqui, desculpa. E te lembrarás de todo o caminho, já é o 2, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para aqui um pouco. Quantos anos Deus guiou no deserto? 40 anos. Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40 dias. 40 dias. Até a gente pensa que aí é uma superstição, mas não é não, irmãos. É porque Jesus, ele já estava com ele no deserto. De noite, quando estava aquela coluna de fogo, ali era Jesus. Quando vinha a nuvem, Jesus que estava ali com eles, irmãos. Então eu sabia, por isso que Jesus citou lá no livro de Lucas, aí, que nós lemos, capítulo 1, que nós lemos. E nós não podemos esquecer disso aqui, tá, irmãos? O que Deus tem feito na nossa vida, é isso que está orientando nós. Quantas coisas Deus tem nos livrado, irmão, quantos livramentos Deus tem nos dado. E às vezes nós ainda somos ingratos com Deus. Aí, Senhor, eu esperava isso, não veio. Eu esperava um emprego melhor. O Senhor me deu lá um emprego lá de porteiro de prédio. Eu esperava comer uma picanha. O Senhor está me dando costela de boi. Não pode esquecer, irmãos. Muito melhor estar com Deus. Vou te falar, vou mais profundo. Muito melhor estar com Deus. Quem estiver ouvindo pela rede social, presta atenção nisso. Muito melhor comer um mingau de couve com Deus do que comer picanha com o diabo. Mas o diabo não come, o diabo é espírito. Não, estou fazendo aqui uma ilustração. Estou falando que ele come picanha, não. Mas ele veio para matar, roubar e destruir. Se ele come picanha, ele quer que nós comamos de frango. Ele veio para matar, roubar e destruir. Aí, continuando. 40 dias, já declarei, 40 dias. Só que nesse período de 40 anos, irmãos, sabe quanto o povo ia gastar até na terra de Canaã? Eles iam gastar 40 dias. Mas por causa da rebelião do povo, eles gastaram 120 anos. 80 anos ou 120 anos para entrar por causa da rebeldia. Poderia ser 40 dias,
igual Jesus foi tentado, mas eles ficaram 40 anos, porque eles esqueceram, eles julgaram para trás o mandamento de Deus, eles julgaram o amor de Deus para trás deles. Eles usaram, irmão, de provérbio, ignoraram o provérbio capítulo 3, versículo de número 5, para nós ler aqui. Ah, não, é o 2 ainda, né? É o 2 que nós estávamos, né? É o 2, Vamos ler aqui, né? Primeiro esse aqui, depois nós voltaremos lá, para nós terminar, porque já está passando da hora. Diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração. Primeiro lugar, nós não pode deixar o nosso coração enganar, porque enganoso, Jeremias fala, enganoso mais do que tudo é o coração do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estriba no teu próprio entendimento. Esse é o 5. Reconheça. Tem que reconhecer o Senhor como Deus, como o único Deus, como não tem outro Deus, como o único Deus. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não pode, a gente não, irmãos, misericórdia. O apóstolo Paulo, ele diz assim: longe de mim, Gálatas 5, me parece que é 14 e 15, não vão entrar porque está passando a nossa hora, do nosso horário. Ele diz assim: longe de mim a gloriar, a não ser na cruz de Cristo, na qual, ele diz assim, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Assim que nós temos que viver, irmãos. Como nós estivéssemos crucificado para o mundo e o mundo crucificado para nós, que nós somos peregrinos aqui na face da terra. Nós não somos daqui, irmãos. Jesus disse assim: Pai, não peça Ele que tire do mundo, mas livra Ele do mal. Agora nós vamos encerrar aonde nós estávamos lá, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3 agora. Nós vamos terminar com esse versículo. A unção que faz a diferença, que liberta cativo, que tira o jugo. Ainda tem que anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor, irmão? E o dia da sua vingança. A vinda de Jesus, a volta de Jesus nesse mundo que vem nos buscar, que vem nos tirar. É o ano aceitável do Senhor. A gente tem que falar com os outros, pregar com os outros. Eu não vou ficar, eu não sou daqui. Jesus breve vai me tirar deste mundo. Eu não sou daqui, eu sou peregrino aqui nessa terra. Amém, irmãos? Aí diz assim, ó, o 3, Deuteronômio 8:3. Já estamos encerrando. Diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome. O que Jesus teve lá no deserto, irmão? Ele não teve fome? Ele teve fome lá no deserto. Aí ele está citando mais ou menos isso aqui. Ó, humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste. Nem teus pais o conhecessem, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Amém, irmão? É isso que Jesus falou com Satanás. O homem não viverá só de pão. Estava ensinando, ele que ensinou o povo lá. Através de Moisés, ele ensinou ao povo. Confia na palavra. Nós temos que confiar na palavra, irmão. Nós temos que expulsar. Nós temos que expulsar os espíritos mal. É na palavra. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. Aí no João 14:12, Jesus diz assim, presta atenção. Jesus foi ungido,
A igreja é ungido, eu sou ungido, você é ungido. Agora Jesus fala aqui em João 14, 12. Na verdade, não é na meia verdade e meia mentira não. Cristão tem que ser verdadeiro em tudo. Uma mentirinha não faz mal. A Bíblia não fala pecadinho não. A Bíblia fala pecado. Ela não fala em pecadinho ou pecadão. Ela fala em pecado. Aí ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que dessas, porque eu vou para o Pai. Todo que crê nele, irmão, fará a obra que ele faz, e maiores ainda, porque ele foi para o Pai. O que ele foi fazer lá no Pai? O que ele foi fazer lá no céu? Preparar lugar. Está João, não vão ler não, está João 14, ele diz assim, na casa, 14:1, na casa do meu Pai há muitas, irmão, não é pouca não, muitas moradas, e eu tenho que ir preparar. Para quê, irmão? Para aonde eu estiver, Jesus falou, vós também estejais comigo. Então a nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos aqui na terra, e que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continua falando em nosso coração, não deixando nós ser enganados pelos falsos profetas, por falsas doutrinas, que se não tiver enriquecendo, Deus não está contigo. Isso é conversa do Satanás, irmão. A nossa pátria não é aqui. Nós temos uma pátria, nós temos uma casa muito melhor do que com qualquer mansão aqui na terra. Nós temos uma pátria celestial, aonde nós aguardamos, independente do que nós estiver passando, irmãos. Vamos seguir olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa te abençoar, completar aquilo que a minha capacidade não foi possível, que o Espírito Santo, que é o nosso mestre, continua falando com você, irmãos. Nós precisamos ter posição, tá, irmãos? Nós precisamos, a igreja do Senhor, precisamos tomar uma posição, porque breve Jesus voltará. E se nós não tomar uma posição, eu vou usar um termo aqui, ele vai pegar nós de calça curta, tá, irmãos? Por isso ele diz, santifica na verdade, João 17, santifique na verdade, diz Jesus, porque a palavra dele é a verdade. Coloquem em pé em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ministrei, Senhor, a tua palavra para esse teu filho, essa tua filha, Deus. Senhor, a tua palavra diz, não volta vazia, meu Deus, antes que prospere naquilo que foi enviado, Pai. Que a tua palavra, Senhor Jesus, ela encontra guarida, Senhor, nessa vida, Senhor. Senhor, ela encontra uma terra fértil, meu Pai. Ela não caia, Senhor, no espinheiro, ela não caia na pedra, ela não caia na beira do caminho, mas ela cai, Senhor, no coração, Senhor, que é a boa terra, Senhor, é onde o Senhor trabalha. Se tiver o coração de pedra, Pai, que o Senhor coloca um coração de carne, Deus, porque nós queremos mudança, Senhor, na vida, Senhor, da tua igreja, que é o sal da terra e que é a luz do mundo. Vai tocando, Senhor, vai tocando nessa vida, Senhor, vai enchendo essa vida, vai colocando o teu azeite, vai colocando a unção que faz a diferença, a unção para libertar os cativos, a unção para curar enfermo, a unção, meu Deus, para pregar, Senhor, para anunciar
o ano aceitável do Senhor. Espírito Santo, Deus Espírito Santo, nós queremos ser instrumento, Senhor, na tua casa, Pai. Nós queremos, meu Deus, ser um instrumento para pregar o Evangelho, para fazer diferença nesse mundo de trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço a unção que despedaça o jugo, a unção, meu Deus, que o laço do passarinheiro seja desfeito, Senhor. Senhor, o laço que está prendendo os nossos familiares, nós não aceitamos, meu Pai, porque a tua palavra diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Nós queremos, meu Pai, ver a tua palavra se cumprir. Nós queremos ver a nossa casa salva, meu Pai. Não digo, meu Pai, com o fim da terra, mas ao menos Jerusalém, ao menos nossos familiares, ao menos, meu Deus, aquele vizinho da direita, da esquerda, aquele bairro, aquela rua. Ó Senhor, a nossa cidade e todo o nosso Brasil, Senhor, ser alcançado, meu Pai, com essa unção poderosa, essa unção que Jesus foi ungido, mas também nós somos ungidos para isso. A unção, meu Pai, que Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele faria, e obras maiores ainda. Usa-nos, Senhor, a tua palavra diz que quem ganha alma é sábio, e nós queremos ser um ganhador de alma, Senhor, para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tocando, Espírito Santo, vai moldando vida, vai enchendo com teu poder, vai enchendo com a unção que faz a diferença, Senhor, em nome de Jesus.